pessoal que estava na sala de espera a gente já admitiu, quem for entrando a gente vai admitindo também. Em primeiro lugar, eu quero dar boas-vindas e bom dia a todas, e especialmente a professora Nelvira, que gentilmente está aqui para conversar com a gente hoje. Vou dar alguns recadinhos antes. Então, a reunião está sendo gravada e ela pode ser depois disponibilizada nos canais da FGV Direito SC. E a gente também reforça que o conteúdo desse encontro reflete a opinião das participantes e não o posicionamento oficial da escola, tá? Bom dia, meninas. Bom dia, professora Nelvira. O motivo desse encontro é, primeiro, fazer um espaço de conversa, né, para as mentoras e mentoradas do eMentor. E a professora Nelvira, uma professora muito querida da escola, entrou em contato com a gente, conversou pensando numa forma de colaborar com o projeto, de trazer ideias, de trazer contato para vocês, trazer insights. E aí a gente chegou nesse tema que hoje é tão atual, que todo mundo precisa das ferramentas virtuais. Então, a gente acha que é muito pertinente para este momento, essa conversa, mas eu vou passar a palavra para a professora Nelvira, que vai explicar e vai começar a conversa com vocês. Professora, é com você. Obrigada. Eu é que agradeço. Primeiro agradeço, depois acho super bacana estar aqui e conversar, porque eu acho que tem uma coisa que me incomodava muito, que me incomoda ainda, que é a maneira muito masculina de ver as coisas, né? Aqui em casa, quando as discussões vão para porque não fez, porque fez, uma das desculpas era: esse é o jeito de menino fazer as coisas. E daí dá vontade de dizer: bom, se esse é o jeito de menina, esse é o jeito de menino, nós vamos fazer do jeito das meninas. Mas nunca dava para chegar nesse acordo, né? Então, eu acho que esse espaço que vocês têm é um espaço muito rico e é um espaço que não pode ser perdido, é um espaço que tem que existir. Então, fico muito feliz de poder participar. E a outra coisa é que eu fiquei muito intrigada, mas muito intrigada com as coisas que aconteciam. Gente muito bacana, gente que sabe falar, mas que evidentemente não é profissional, né? Não produz conteúdo o tempo todo, não tem um filtro, como eu aqui. Não tem um filtro, não tem uma luz especial, não tem uma coisa, e precisa participar dessas coisas, precisa estar aí, precisa fazer entrevista, precisa conversar, precisa assistir aula, precisa fazer uma série de coisas. Então, hoje o que eu vou falar é muito mais uma reflexão sobre isso, sobre as pessoas, e eu lamento dizer isso para vocês, comuns, como nós, mas se vocês quiserem ficar fora dessa categoria, fiquem à vontade. As pessoas comuns que precisam estar em algum lugar, precisam entrar no espaço virtual, né? Então é por isso. Cássia perguntou: você vai contar, né, depois a história desse fundo de tela? Eu não sei se algumas de vocês já reconheceram, mas esse é um fotograma do Castelo Animado. Castelo Animado é um dos meus animes, assim, filmes de anime preferidos, e é baseado num livro de uma escritora inglesa, bastante interessante, e eu adoro, eu gosto da música, eu gosto de tudo. E eu fiz essa provocação para os meus alunos de argumentação escrita, que são meninos do primeiro ano. E aí eles ficam trocando, eu fico trocando também, e a gente fica perguntando: onde você está essa semana? O que você está fazendo? E aí esse é um começo para a gente poder falar sobre essas coisas, né? Então, eu vou projetar aqui para vocês um guia para mim, só um guia. E a qualquer momento, fiquem à vontade para vocês falarem. Eu vou perguntar algumas coisas, mas se vocês quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade, porque é muito uma conversa. Tudo que a gente não tem é aquilo que a gente falava antigamente, que era os olhos nos olhos, né? É tudo que você não tem ultimamente, né? Porque os olhos nos olhos são mediados. Mas o que eu quero falar é um pouquinho sobre isso. Como é que a gente pode ser a gente nesse ambiente? Muito mais isso. E se a gente pode ser uma outra coisa que a gente quer ser também. Então, a gente vai falar sobre essas interações, né? Vamos ver. Aqui. Bom, a gente acha que a gente está abafando, né?
que a gente é a última bolacha do pacote, que as interações mediadas são uma coisa da época digital, mas eu lamento dizer para vocês que em 1916, Donga e o Peru dos Pés Frios, que é o Mauro Almeida, eles fizeram um samba que chamava Pelo Telefone. Acho que vocês já ouviram. Não, acho que não, mas alguns já ouviram. Que falava assim: o chefe da polícia pelo telefone manda me avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar. Claro que para as pessoas que estão no mundo do direito, eu não vou dizer o quão isso é preocupante, que um dos primeiros usos do telefone seja, né, na música, apareça como o chefe da polícia contando para alguém que tem uma roleta que era jogo proibido lá na Carioca. Eu não preciso dizer isso. Mas é interessante ver que o uso dessa mediação não era, por exemplo, se comunicar, né, só. Bom, e depois, em 1997, ou seja, no começo do século e no fim do século, a gente vê uma outra situação. Gilberto Gil, acho que essas vocês conhecem. Eu quero entrar na rede, quero contatar os lares do Nepal, né, os bares do Gabão, e o chefe da polícia carioca avisa pelo celular que na Praça 11 tem um videopoker para se jogar. Então, vejam, ele traz isso no final lá em 97, no final do século, e parece-me que a gente pode usar do mesmo modo. Se um dia vocês quiserem ver ou quiserem ler, depois eu disponibilizo isso e daí eu coloco esse link. Se vocês quiserem ler, quem gosta de um pouco de ficção científica e sentir um certo, não é desconforto pelo medo, por nada disso, mas um desconforto por o quanto a pessoa conseguiu ver no futuro, existe uma lógica chamada Joe, um conto pequenininho, que um autor em 47, quando os computadores ocupavam um andar inteiro, pensa um computador individual. Uma coisa bastante interessante. Bom, nos últimos anos, em 2009, olha como nós estamos ficando velhos, já faz 11 anos que tem o WhatsApp. E o toque do WhatsApp, né, vem incomodar a gente, porque você está super tranquilo e aí aquilo vai dando uma, né? Tem gente que é super tranquilo. Eu, por exemplo, de vez em quando esqueço que eu tenho celular. Mas, em geral, se está no raio de visão, a gente quer atender, a gente quer olhar. E em 2017, esse quase um bebê, aparece o Google Meet. Eu estou falando desse, mas evidentemente poderia falar do Zoom e tal. E são plataformas que são atuais, né? E que vão trazer outros problemas para a gente, porque o WhatsApp eu posso só conversar. Então, ele substitui de uma certa maneira o telefone. Muitas pessoas gostam de gravar mensagens, então eu estou me colocando na forma de falar, né? Então, o WhatsApp trouxe essa questão telefone misturado com mensagens escritas. E o Google Meet veio trazer a imagem como o Zoom, como o Skype, etc. Tá? E aí, agora eu quero que vocês preencham este. Peraí, deixa eu ver se eu consigo colocar vocês aqui embaixo. Isso. Eu quero que vocês preencham, pensem, com que sinal de pontuação vocês vão preencher esta frase. Eu preciso dessas ferramentas, plataformas e afins para me comunicar. Ponto de exclamação, ponto de interrogação, 2 pontos, vírgula, ponto e vírgula. E aí, como é que vocês vão me responder isso? Aquelas bem boazinhas. 20 segundos para pensar. 1, 2. Fiquem à vontade. A pessoa tem uma dificuldade para enxergar. Ah, sim. Vírgula, ponto e vírgula. 2 pontos, gostei disso. E começamos uma nova história. Ponto de exclamação, vírgula, isso.
quando a gente coloca 2 pontos, né? Como a Mari colocou e fala, e começamos uma nova história, realmente a gente está dizendo, vamos para frente. Quando a gente coloca uma vírgula, é como acabar o livro da Clarice Lispector, que ela acabou um dos livros com uma vírgula, ou seja, a gente ainda não acabou a história. Mas vejam que vocês não colocaram um ponto de interrogação. Isso significa que a gente acha que é realmente isso, eu preciso, tem uma necessidade aí. E hoje eu vou falar um pouquinho, deixa agora eu trocar de posição, a pessoa fica trocando as coisas de posição, depois se perde. Não liguem não. Então, se eu preciso disso, vamos ver o que acontece quando eu vou me comunicar por esses meios. Hoje eu vou falar de coisas bem práticas. Quem já teve aula comigo sabe que eu falo de coisas às vezes bem práticas, coisas assim, vamos respirar, vamos olhar, vamos fazer meditação. Não, tô brincando, essa aula eu não faço. Mas faço a aula do exercício do pescoço. Hoje eu não vou fazer aqui, mas quem teve aula comigo sabe que precisa fazer, de vez em quando, exercício do pescoço. Muito bem. Hoje a gente estava conversando sobre fundo de tela. É a mesma coisa que máscara. Máscara é necessário. Fundo de tela, menos necessário que máscara, mas ele pode dizer alguma coisa, certo? Por que eu preciso de um fundo de tela? Eu posso não querer. Eu posso mostrar, por exemplo, que aqui atrás tem o meu armário. Mas de repente o gato pode entrar no armário. Mas de repente pode acontecer alguma coisa. Então eu posso ter controle. Quais são os problemas de fundo de tela? De eu trazer uma imagem que chame mais atenção do que eu mesma. E de ter esse problema aqui, ó, cabelo branco, a imagem, você mexe, mãozinhas, as pessoas que falam com as mãozinhas, né? Oi, tal. Daí você tem esse problema. Então, isso é uma questão, né? Essa é uma questão importante. Então, eu posso mostrar que eu quero estar num outro lugar. Se eu estou muito ansiosa, é legal isso, né? Eu quero estar num outro lugar. Eu posso estar no outono, no inverno, na primavera, eu posso estar com movimento atrás, ou eu posso fazer como a professora Heloísa Estelita, que trouxe ela mesma tomando café, e aí ela traz, ela filmou ela mesma, e aí vem o cafezinho, ela põe, e é ótimo, e ela se sente bem, daí vem de novo ela e traz outro cafezinho, e é ótimo. E ela com uma roupinha descontraída, como assistente, e ela com uma roupinha mais formal na reunião. Eu posso fazer isso. Agora, eu quero que vocês pensem como qualquer outra coisa, quando você vai ter uma situação de interação que não seja recorrente, não seja aula recorrente, uma situação de interação, uma reunião, uma coisa, ou quando, por exemplo, você ia ao trabalho, isso não pode ser qualquer coisa. Você tem que ter controle disso. Mesmo que seja um controle para deixar para todo sempre. Ó, eu escolhi um lugar que tem um monte de livrinho, como aqui, ó, ali. Tá vendo? É que para mim é ali, para vocês em qualquer outro lugar da tela. Eu gosto disso. Estou olhando para lá, meu aluno fala: por que ela está olhando para cá se eu estou aqui? É normal, isso acontece muito. Então, eu posso escolher isso. Posso escolher uma janela, posso escolher um fundo neutro, mas eu tenho que ter controle disso. O fundo de tela pode dizer alguma coisa, por exemplo, como esse, né? Diz alguma coisa. Mas o fundo de tela pode não dizer nada. Ele pode servir para realçar quem eu sou. Então, vou num fundo de tela bem neutro e realço isso. Para realçar, aí depois eu vou ver outras coisas, tá bom? Então, é legal a gente... Podem falar o que vocês acham. Eu não acho um fundo de tela bacana, acho que isso é muito artificial. Por exemplo, como eu disse, os meus alunos de argumentação escrita, eu fico perguntando para eles, onde vocês estão essa semana? Um fala, em Taiwan, eu estou não sei onde, eu estou em Chicago, eu tô... E outro dia eu perguntei, onde você está? Ele falou, eu estou num anime que eu gosto, que é e tal. Lá. Aí outro dia eu perguntei, mas por que você está nesse lugar aí? Foi muito legal. Por que você está nesse lugar? Que era
prateleiras, um escritório. Ele falou, eu tive uma reunião do grupo de estudos. Então, ele estava num lugar assim bem, né? Ele pequenininho num ambiente enorme. Então, essa é uma coisa bacana. Pensem em vocês. Se vocês quiserem interromper e falar, eu gosto de fundo de tela assim, eu não gosto de nada disso, eu não tenho lugar na minha casa, vai lá, fique à vontade. Né? Eu tenho um quadro que eu gosto. Quantas pessoas não colocam, né, um quadro assim? Eu vejo muito, porque eu acabei encontrando com ele no encontro de ex-alunos da Ibero-Americana, professor Leandro Carnal. Então, ele está sempre em alguns lugares, ou com fundo de tela, ou com, sei lá, a casa dele mesmo, né? Bom, uma outra coisa importante, eu não quero falar muito, que eu quero que vocês falem. Uma outra coisa importante, e essa, um pouco fora do meu controle, como nesse momento aqui, que eu empilhei 15 livros, tentei fazer alguma coisa que deixasse do jeito que eu gosto mais, o enquadramento, é isso daqui. Muitas pessoas colocam, fazem papagaio. Sabe o que é papagaio? É esse daqui, só que a gente não tem olhinho do lado. Então, a pessoa fica assim, ela fica trabalhando aqui, fazendo assim. Isso é complicado. É complicado. Às vezes o professor dá aula desse, isso é complicado. Porque eu não tenho nenhuma responsabilidade de olhar para a tela. Mesmo que eu saiba que eu não estou olhando para ele, que ele não está me vendo olhando exatamente para ele, e que eu possa deixar minha câmera fechada, se eu estou numa reunião de trabalho, eu estou assim, tudo bem, eu estou trabalhando, a pessoa está vendo, eu estou anotando, tem uma luz vindo para o meu rosto, mas isso não adianta, eu não sou papagaio, meu olhinho não está do lado. Eu perco realmente toda a questão. E a pessoa perde essa expressão facial. Uma outra coisa é olhar as pessoas de cima para baixo, como nessa outra aí. Por que isso é ruim? Porque sempre dá uma impressão de opressão. Sempre dá uma impressão de que eu estou acima do outro. Bom, se não der de nenhum jeito, você pode escolher essa outra aqui, né? Então, você está embaixo e as pessoas estão acima. Essa não vai dar um problema para as pessoas, mas não sei se você também quer se colocar nessa situação. Pense. E o outro do cachorrinho, que é um enquadramento mais tranquilo, né? Você ficar mais na altura, se for possível, faça isso, fique mais na altura. Veja, mas eu não tenho equipamento, eu não tenho mesmo. Se vocês olhassem aqui o que está acontecendo, vocês iam ver que é um absurdo, porque tem 4 livros, uma agenda, né? Mais um apoio, e aí eu consegui uma altura razoável, ainda não é a que eu gostaria. Mas enquadramento é uma coisa bacana, porque você prepara esse ambiente e deixa a coisa rolar. Porque daí você pode falar o tempo todo sem medo, né, do que está acontecendo. Bom, uma outra coisa que eu acho bacana é a expressão facial enquanto os outros estão falando. Por exemplo, você está numa entrevista de negócio, entrevista de emprego. Aí você está lá, estágio, você está lá. Aí a pessoa fala pouco, mas digamos que ela vai fazer uma introdução. E aí, a gente faz como? A gente põe a mão assim, a gente faz assim, a gente faz uma cara inteligente, a gente faz uma cara do quê? Eu sempre digo que a melhor expressão que a gente pode ter é 10 horas da manhã. Por que 10 horas da manhã? Porque 7, 6 da manhã, 5, 5 nem se fale, né? Praticamente uma violência ao cérebro das pessoas. Mas 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, são horas que você ainda está assim um pouco, né? Fala, oi, claro, bom dia, como vai você? Como agora, né? A pele ainda não acordou e tal. Meio-dia, 11h30, já está dando aquela vontade de vamos encerrar isso e vamos almoçar, né? Vamos tomar um lanchinho, vamos fazer uma outra coisa, né? Agora, 10 horas da manhã, é aquele momento em que você já jogou a toalha, tem que continuar trabalhando, tem que estar aqui, tem que colaborar com o bem comum. Então, uma cara 10 horas da manhã, né? Poker face, 10 horas da manhã. E é muito legal, vocês vejam Beth Pacheco, Jorge Pontual, e ele, Cantanhede,
Vejam, e cada um cria uma coisa. Beth Pacheco, agora, essa é uma foto antiga, ela não tá com o cabelo sempre curtinho, ela sempre traz umas roupas diferentes, os acessórios. Jorge Pontual tá sempre assim e tal. E Eliane Cantanhede tá sempre, o cabelo sempre arrumado, ela tá sempre com um brinco, ela tá sempre com uma roupinha, né? Até agora, na época da pandemia, até que ela tenha aparecido com umas coisas mais descontraídas. Mas cada um construiu uma imagem. E eles têm uma forma de ficar lá com o rosto. Mas de vez em quando eles fazem umas coisas assim, tipo. O problema é que se você fizer, depois você vai ter que se explicar. Né? Você estava lá, a pessoa falou uma coisa, fez. Aí você tem que se explicar. Ah, mas então eu vou deixar minha câmera desligada. Então, né, gente? Eu posso deixar minha câmera desligada quando é aula, mas eu não posso deixar minha câmera desligada quando eu estou numa reunião de trabalho, quando eu estou falando com o meu chefe, quando eu estou com um grupo numa pauta. E aí, 10 horas, ou então você faz mesmo, você faz assim. Ou você faz bico, que é pouting, como diz aquela Kira, aquela atriz lá de Orgulho e Preconceito, que ela faz assim, ó. Faça assim mesmo. Porque alguém vai perguntar para você, Ana, você não está gostando da situação? Você fala, não, eu tenho uma coisa a dizer sobre isso. Mas aí não é você que interrompe a pessoa vai perguntar a você. Né? Então a expressão facial tem que ser usada para isso. Ou então você faz Guga Chakra, que fica com aquela cara de. Não é 10 horas da manhã, eu acho que ele fica com uma cara de 10 horas da noite, né? Tipo, largado, né? Sim. Mas não sei se é só a expressão facial que traz isso. Mas pensem nisso. Como é que eu me comporto quando outras pessoas falam? E isso pode mostrar aceitação ou na hora que eu mesma falo, né? Acho que isso é bacana a gente pensar. E tudo isso está criando uma coisa que é o que eu coloquei como tema, que é o ethos. Então, eu vou falar um pouquinho disso para falar de uma outra coisa que eu acho que é importante, que é o vestuário. Antes de falar do vestuário, eu vou falar do ethos. Ethos é uma coisa lá, né? Vocês já devem ter ouvido falar, tem o Instituto Ethos, tem blá, blá, blá. É lá da retórica. O que é o ethos? O ethos é a imagem que eu projeto para o outro. Só que não é uma imagem que eu tenho controle, eu não tenho controle dessa imagem. Quem tem controle da imagem? Quem recebe. Então, o ethos mostrado nem sempre é o ethos que vai ser construído. Então, portanto, o ethos é sempre uma negociação. E o ethos sempre se refaz. O que acontece é que a gente constrói imagens das pessoas. E às vezes as imagens ficam, se são muito fortes. Mas o ethos sempre se refaz. Pensem nisso. Então, eu não preciso me preocupar. Um dia eu estava com o cabelo lá para cima, igual, deixa eu ver, a Glória Vanik, lá do Bom Dia São Paulo, que eu sempre vejo. Um dia o cabelo dela não estava no lugar, né? Sei lá o que eles fizeram. Aí, tudo bem, eu lembro disso, mas porque eu achei engraçado. Mas ela está impecável todos os outros dias e a gente vai lembrar muito mais dos outros dias. Ou se a gente é chato, a gente fica lembrando de como ela estava naquele dia, não sei. Bom, uma outra coisa em tempos de interação digital: vestuário. Por que eu estou com Kate Middleton e por que eu estou com esta foto? Por quê? Vou explicar para vocês. A revista Vogue conseguiu ver que nos anos 30, as moças, as atrizes, as celebridades descobriram que elas ficavam quase todo o tempo em cafés, em restaurantes. Era o lugar onde elas apareciam. Portanto, a moda era sempre plano americano. Era da cintura para cima. Então a gente acha que a gente está, abafando, só isso acontece no mundo digital, eu tenho que me preocupar com isso, com essa parte do corpo agora. Imagina lá, elas se preocupavam com isso. Nas fotos, depois, se vocês quiserem ver esse material, eu vou deixar com Cássia e com Camila. Nas fotos tem os links, e aí vocês vão poder entrar. Vejam que Kate Middleton, evidentemente, que ela tem a imagem dela, ela não usa nenhum acessório além da cor da blusa e de um brinco. Mas, se vocês olharem do outro lado, a gente pode mudar bastante. Então, eu posso usar isso,
Depende de quanto isso vai aparecer, né? E posso trocar. Eu posso simplesmente não usar nada ou eu posso trocar, né? Posso usar uma blusa de tom forte, se eu sou uma pessoa que sustento isso. Posso usar uma coisa clarinha, se eu acho que isso é importante. Eu não vou conseguir tirar o meu colar. É uma coisa importante, né? Quando a gente faz uma coisa que é assim ao vivo. Não há problema. Nós vamos fazer de um outro modo. Deixa eu ver se eu consigo tirar assim. E vocês vão entender, né, pessoa? Então, eu posso colocar uma coisa que chame mais a atenção, por exemplo. Assim. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Assim. Posso colocar uma coisa que tenha um significado. Não, posso colocar uma coisa que seja mais. Tá vendo? Não muito geométrica, assim, que seja, atrapalhe mais a visão. Posso colocar uma coisa que só tem sentido para mim. Esse é um colar de uma tribo brasileira, um colar da amizade. E aí eu uso, só tem sentido para mim. Posso fazer isso. E aí a gente vê. Então, roupa tem muito mais corte, cor, mas se você tem um fundo branco, você não vai colocar uma blusa branca. Se você coloca uma blusa preta, pense no fundo. Se você está com um verde ou algo parecido, pense no fundo. Se você está com azul, evidentemente. E o vestuário precisa ser super bacana, precisa ser lindo, precisa ser uma coisa do outro mundo? Não. O que ele precisa é não te incomodar. Você vai ficar puxando, sabe? Assim, vai ficar fazendo desse jeito, você vai ficar arrumando, porque talvez o sutiã possa aparecer, você vai fazer qualquer coisa, então não usa. Troca. O vestuário precisa dizer alguma coisa? Não sei. Eu vou encontrar todo dia com essas pessoas, eu vou usar sempre a mesma roupa na reunião, eu gosto muito de uma roupa, não sei. O que vocês querem dizer com isso? Ou vocês não querem dizer nada e querem que isso seja neutro? Mas pensem que isso vai entrar no radar da outra pessoa. Sabe por quê? Porque a gente fica olhando para outra pessoa, olhando para outra pessoa, olhando para outra pessoa. De repente você fala, nossa, eu estou vendo o microfone de Camila, né? Olha o microfone. Aí se ela segura, se ela não segura, se fica aqui, se fica dos dois lados. Qualquer coisa a gente começa a prestar atenção. Principalmente se as reuniões são longas. Ainda bem que essa é curta, daqui a pouco já acaba. Opa, é ótimo, não fica nada muito na memória. Mas essas coisas são importantes. Por quê? Você prepara um terreno para se sentir bem. Ou você prepara o terreno para dizer alguma coisa para o outro. Quem você é, de que você gosta, das coisas que você acredita. Então, eu vou ficar com esse colarzinho por enquanto. Mas, na verdade, eu sempre uso um colar que eu divido com minha filha tem um, eu tenho outro, para a gente lembrar, porque a gente está distante. E não vai ter sentido nenhum para as pessoas. Então, quando isso vai interferir, quando as pessoas vão ter de perguntar o que é aquele símbolo do dragão, é melhor não usar, né? Ou se isso vai causar alguma espécie nas pessoas, o que ela está fazendo com aquilo? Ou se isso vai interromper a aula para o cara perguntar por que você está usando o símbolo do dragão? Então é melhor não. Ou se você acha que as pessoas vão perguntar e você quer um tempo para se ambientar, use o símbolo do dragão, que daí as pessoas vão perguntar o que é esse símbolo, e aí você vai poder dizer, e é um jeito, uma coisa que você tem segurança para dizer. Então, às vezes, você pode usar alguma coisa numa entrevista, por exemplo, que você possa explicar para a pessoa que vai perguntar. E aí você ganha um tempo e ganha segurança, porque isso você pode explicar. Isso você sabe explicar as perguntas que a pessoa vai fazer, talvez você não saiba. Então, isso é uma coisa importante. Acessórios também fazem parte do vestuário. E uma outra coisa. Unhas e maquiagem. Eu não gosto de maquiagem, Ana, não gosto de pintar a unha. E hoje não é uma coisa só para meninas, né? Os meninos também pintam as unhas. Talvez no mundo do direito isso ainda não tenha chegado, mas é muito normal em outras áreas. Então,
Eu não gosto. Eu vou dizer para vocês, se eu vou pintar unha, hoje eu não tô com nada, mas se eu pinto a unha, eu pinto com um esmalte bem vermelho ou bem laranja, ou bem bordô, uma cor bem forte. Essa sou eu. Não faço nada que chame muita atenção, mas isso eu faço. Por quê? Porque eu gosto. Então, se eu gosto disso, eu sustento isso. Se eu não gosto de nada, nada. Mas eu preciso ter ideia disso. Ah, mas eu preciso ter ideia de tudo? Ué, você quer falar pela interação digital, você está no mundo do trabalho, você tem que ter ideia de tudo. Batom, mesma coisa, maquiagem, a mesma coisa. Por exemplo, hoje estou suando, 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 suando. Ou eu vou usar aquelas bases maravilhosas que você não fica suando, fica maravilhosa, ou você pode não usar nada. Agora, vocês têm peles maravilhosas, eu estou vendo todas mocinhas, todas fofinhas. Hidratante vocês usam, né? Não venham com aquela coisa assim, eu não quero, eu acho isso uma coisa, uma bobagem, eu não gosto de nada da minha pele, eu não uso nada. Você não precisa gastar muito para fazer isso, mas você precisa cuidar de você. Você precisa sentir só isso, né? Então, tudo. Um lapisinho, se você quiser, uma coisa, se você quiser. E se você quiser um cílio com um strass, isso é uma coisa sua. Assuma e vamos em frente, certo? Ou você pode ser Kate Middleton. Eu não consigo isso, mas você pode fazer porque vocês têm tudo para ser isso, né? Tá bom? Então, depois deem uma olhada, vale a pena, embora seja uma coisa bem engraçada, tipo Vogue, dicas, mas é interessante a gente saber que tudo que a gente acha que é nosso já existiu. Bom, vocês estão vendo essas mãos aqui no terno? Isso era o que a gente tinha em apresentação oral até a pandemia. Ai, não cruza a mão. Ai, não fecha o braço. Ai, não põe assim a mão. Ai, não faz assim. Ai, não faz assado. Ai, não põe a mão aqui. Não põe a mão lá. E agora? Até logo. Põe tudo isso, dá um nó e joga fora, porque não funciona mais. Também não precisa ser aquele tipo Elis Regina, como eu. Vocês viram que eu consigo colocar no mínimo espaço minhas mãos e ainda ficar mexendo, certo? Tipo, shake, shake, shake. É isso, eu consigo. Mas tem gente que não, tem gente que não. Então você pode. Agora, de vez em quando, traga a sua mão para um espaço, nem que seja levemente assim, ninja. Faça isso. Que é importante reforçar, principalmente intensificar o que você está falando. Então, você pode dizer, olha, existem muitas opções. A primeira talvez não seja tão boa, a segunda parece mais interessante, a que nós escolhemos, veja como você faz isso, traz para perto de você essa opção, super bacana. Pensem nos seus gestos quando vocês forem falar. Ah, mas eu estou nervosa, não consigo pensar nos meus gestos e falar ao mesmo tempo. Interessante. Você não treina nem um pouquinho quando você vai falar numa situação formal? Treine um pouco, se conheça, né? Tá bom? Outra coisa, linguagem verbal. E aí? Tentem fazer aquilo que a gente faz normalmente, que é interessante. Por exemplo, você tem que falar você tem que fazer uma afirmação que pode ser contestada. O que você faz? Você fala assim: é necessário? E aí fala a informação importante. Por quê? Porque se alguém for refutar, vai refutar o é necessário, não a sua oração principal. Por exemplo, assim, é necessário que todos usem batom. Você fala, como assim todos usem batom? Como todos usem batom? É louca, todos usem batom. Mas veja, aí a pessoa não vai falar todos usem batom. Primeiro a pessoa vai ter que refutar o é necessário. Tá bom? Então, pensem nisso. A gente refuta, às vezes, essa parte de cá e o outro. Outra coisa importante é articular e frases diretas. E quando escrever no chat, tentar também fazer da mesma forma. Porque, às vezes,
frases muito longas ou construções com muitas coisas, são difíceis de serem lidas em tempo. Então, quando for a linguagem verbal escrita, tentem fazer isso e, se for possível, usem um desses aplicativos de edição de texto, pode ser bem normais, OneNote ou mesmo Word, para você escrever, se você tiver tempo para participar e copia, se você quiser um texto muito bem estruturado, etc. Se você só está respondendo e reagindo, tudo bem. Tenta sempre ordem direta, sempre, porque é mais fácil de ler e o cérebro da pessoa que está do outro lado é mais fácil de absorver e de responder para vocês, tá bom? Essa é uma coisa para pensar. Uma última coisa, façam a distinção clara entre causa e explicação. Causa, porque hoje está muito calor, eu não estou usando, sei lá, rímel. Causa vem antes do fato. Se eu quero explicar por que eu não estou usando o rímel, porque está muito calor. Não tem sentido nenhum, mas só estou dando exemplo. Então, a explicação coloquem sempre depois e a causa antes. Isso se for linguagem oral. Se for oral, né, verbal oral. Se for escrita, aí vocês vão assinalar normalmente. Por que eu falo isso? Porque se alguém falar, mas essa sua explicação, você fala, para mim não é uma explicação, essa é a causa. E se alguém falar, mas essa é a causa, eu falo, não, para mim essa é uma possível explicação. Quando a gente está discutindo, quando a gente está argumentando, essas coisas são importantes. Causa e explicação, eu sempre gosto disso, porque isso dá bastante problema quando a gente fala. Mas então, vamos falar de forma direta e mudem um pouquinho o ritmo, senão a pessoa dorme. Né, começa o cara a fazer uma palestra, aí ele vai se empolgando e falando do mesmo jeito, né, mas ele vai continuando e tal. Vocês não dormem? Não é pior, não é dormir, é começar a pensar numa outra coisa, porque se eu continuar mais um tempo nesse slide, você já vai começar a pensar numa outra coisa. Fala, puxa, hoje eu tenho que fazer coisa. Opa. Bom, e a última coisa, peraí que eu... E a última coisa que eu queria falar antes do último slide, nós estamos chegando no fim, é que de vez em quando você tem que ser um pouco Elsa. Let it go. O menino passou atrás, let it go. O cara passou atrás e ainda perguntou, mas você comprou pão? Coisas aleatórias que as pessoas falam quando a gente está numa reunião de uma coisa assim. Você explicou para as pessoas, eu tenho uma entrevista, passa alguém atrás. Eu tenho um encontro, vem alguém. Porque quando é aula, você até entende, é todo dia, meu Santo Onofre. O cara vai passar atrás, ele precisa andar, a casa é dele também. Mas quando você pede para a pessoa, aí acontece. Cássia, aconteceu uma coisa pior do que aquele dia da nossa reunião, né? Porque seu filho, lembra, bateu o queixo e a gente ficou preocupada, do meu marido, o menino caiu, abriu a nuca. A mulher largou o computador ligado, saiu correndo. Acontece. E aí, o que você vai fazer? Let it go. Agora ficaram ouvindo a música após. Canção entrou na orelha de vocês. Tira ela, tira. Mas é isso. De vez em quando você simplesmente, o cara passou, você continua. Você não viu? Finge que você não viu. Estava no seu radar. Você continua lá. Uhum. Não, acho que inclusive essa decisão é um pouco precipitada. O cara passou 3 vezes. O cara passou com uma toalha, né? Quando que a pessoa não passe sem roupa, né? Como já aconteceram em várias lives, em várias coisas absurdas. Tenha cuidado com isso. Numa das minhas aulas, meu marido, que tem uma voz potente, fala para minha mãe, que tem 92 anos: Ah, comeu tudinho, hein? Pronto, daí meus alunos perguntam: quem comeu, professora? Comeu tudo? Quem foi? Eu, minha mãe. Quer dizer, interrompe a aula e tal. Mas se você puder, let it go. Aconteceu. Caiu a conexão. Você manda um aviso para alguém e volta.
Se você não é o principal, você volta, ocupa seu lugar. Acabou. Um pouco disso faz bem nesse ambiente, tá bom? E a última coisa é como ler a imagem do outro. Afinal, eu estou falando de mim, mas como é que eu faço para o outro? Você volta e pensa as mesmas coisas. Se você quer desvendar o outro, não quer só interagir com o outro, pense nas mesmas coisas. E pense que Narciso acha feio que não é espelho. Pense que o outro é o outro, não é você. Então, pense em como ele está se mostrando, como ele está trazendo uma imagem, e não que ele é você. Que ele tem os mesmos problemas que você, as mesmas questões que você. Provavelmente, a outra pessoa tem, a outra colega, a outra professora, a outra, enfim, tem outras questões. E pensem de uma outra maneira. Eu sei que vocês não são a madrasta da Branca de Neve e que vocês não vão pensar o outro como servos, como ela pensava com o espelho mágico. Mas, ao mesmo tempo, nem como aquela série Once Upon a Time, que ela também fazia isso. Pensem simplesmente que o outro também tem todas essas questões que vocês têm, porque esse ambiente é um ambiente novo. Mas pensem que se vocês tiverem controle do que vocês estão trazendo, isso vai ser muito mais tranquilo para vocês. E controle não é tudo dar certo. Lembrem-se disso. É simplesmente estar seguro do que está acontecendo. Tá bom? Isso era o que eu tinha para falar. Agora eu queria ouvir vocês. Deixa eu tirar isso daqui. Professora, a gente recebeu uma pergunta da Fernanda Teodoro no chat. Tem uma dúvida. E o uso de linguagem informal no chat, como VC, não abreviado, obrigado, enfim. Aí eu acho que é sempre, Fernanda, é sempre aquela história do o quanto você tem de proximidade com o outro, né? Então, por exemplo, se você está numa entrevista de vaga de estágio e a pessoa pergunta alguma coisa que você quer quebrar o tom para voltar, você pode usar uma palavra que não pertença àquela formalidade. Você pode dizer, bom, é mais ou menos como, sei lá, bom, nem vou lembrar agora, né? Alguma coisa absurda assim que você possa dizer, você fala uma palavra. Eu me lembro, hoje em dia não tem mais nenhuma importância isso, mas eu me lembro a primeira vez que eu falei em sala de aula. Ah, sei, vocês querem dar um rolê. Nossa, os meus alunos ficaram pasmados. Eu falei, meu Deus, eu não posso falar mais nada nessa sala de aula, só porque eu sou mais velha. Sou mais velha, mas eu não estou morta, pensei comigo mesma. Mas é engraçado isso, que você não pode falar. Agora, essa palavra foi boa, porque prestaram atenção, acho que estavam dormindo, sei lá, estavam em outro lugar, estavam pensando nas coisas deles, têm direito. Eu não mando na cabeça de ninguém. Embora o professor queira fazer isso. Mas a gente não manda. Então, o que acontece? Às vezes acontece, mas no chat eu prefiro que não. Porque o chat é uma imagem que fica mais tempo. Veja, eu falei rolê, você esqueceu, agora eu continuo numa linguagem informal, você ouvidinho, né? Deixou. Chat fica lá. Aí você volta lá no chat. Quando está gravando, o chat fica gravado. Não é isso? Ah, onde direcionar o olhar? Eu vi o outro. Ah, não. Tem alguma outra pergunta antes? Deixa eu ver. Deixa eu entrar no chat. Pode falar, Camila. E daí eu respondo essa. Não, a próxima é da Mari, que é minha grande dúvida é olhar para onde? Direcionar para a câmera ou para o interlocutor? Então, se você está numa situação é impossível só ficar olhando o interlocutor, né? A câmera, Mari, não é? Tem uma hora que você, por exemplo, eu estou olhando para você agora. Evidentemente que você não está nesse lugar e eu não estou nesse lugar que eu estou aqui, na minha, não é isso? É isso, exatamente. Não está. Então, você pode dar uma rodada, se tem mais gente, olhar as pessoas, fazer aquela coisa que você faz, né, numa situação normal, numa reunião. Você olha as pessoas e tal, etc. Quando você vai falar, é melhor que você olhe para a câmera, porque daí, quando você está falando com outra pessoa, é melhor que você olhe para a câmera.
Porque daí sim, vai dar uma ideia de que, ó, estou falando com você, estou falando tal. Agora, no mais, é difícil você manter, porque eu quero olhar para todo mundo, quero ver vocês, estou olhando os rostinhos, estou lembrando, né? Quando encontrei e tal, eu quero olhar, então é mais difícil. Mas quando falar, eu acho que melhor direcionar, sim. E se você está numa reunião de muito tempo ou num grupo de trabalho, você até pode brincar com isso. Pode falar, olha, eu estou olhando para cá porque eu estou olhando para o chat, né? Porque eu não quero perder você. Se você está comandando, por exemplo, uma reunião, então você pode falar isso. Olha, eu vou olhar para o chat, eu peço desculpas, mas eu tento voltar para vocês, né? Ou, se eu estou conversando, eu falo, olha, desculpa, eu estava olhando para baixo, Mari, achando que você está aqui, você na sua tela, você está em cima, desculpa. Então, de vez em quando, quando você sentir que pode perder o controle do olhar, faz isso, conversa com a pessoa também. Mas, em geral, ó, olhe para a câmera, né? Tá bom? O que mais que vocês sentem muita dificuldade? Muita. O que pode acontecer? Sei lá. O que será Eu que tenho pode uma acontecer? pergunta, posso fazer? Ah, Oi, professora. Então, como agir quando, por exemplo, eu estou aqui vendo você e, por exemplo, passa alguém atrás de você? Eu devo perguntar, eu devo fingir que nada aconteceu? Porque às vezes eu sinto que as pessoas ficam, o que é esse livro aí atrás? E eu me sinto meio, nossa. ótima essa pergunta, sabe por quê? Eu estava assistindo, enfim, aqui em casa tudo é muito aleatório, porque como nesse momento não estão todos os cômodos ocupados com algum tipo de questão de home office, mas eu tenho em geral na minha casa, à tarde, tudo ocupado, tudo. Então você imagina, está acontecendo sempre alguma coisa. E aí eu estava assistindo, eu estava trabalhando à noite e estava passando Zorra Total. É bem bacana isso, né? Porque a gente que é professor tira tudo de todos os lugares. E olha que sintonia. Tinha uma cena que eles estavam conversando numa reunião e eles deram o prêmio melhor fundo para um. E aí o cara porque essas pessoas estão competindo às vezes com isso. Melhor fundo, eu ganhei o melhor fundo e tal, imagina, né? E aí isso, se passar atrás de você, você perguntar, se a pessoa perguntar, você pode falar simplesmente assim, passou, desculpa, não vi. Não, não, é meu pai, é meu vizinho, meu vizinho não, é meu pai, é meu amigo. Quem é esta pessoa? É boa essa também, sua resposta. Quem é esta pessoa? Não sei quem é. Mas você mostre que isso é irrelevante. Mostre que se isso está relevante, você não está prestando atenção no que eu estou falando. Né? Então você pode dizer, não, é meu pai, fique tranquilo. Não, não, meu marido, fique tranquilo. Vamos continuar. Desculpa, aqui né? Eu não estou com a parede, na verdade, aqui é o meu ambiente, sei lá, meu escritório, minha sala, etc. Fale alguma coisa assim. E evite perguntar, mesmo que dê uma vontade. Agora, se a pessoa perguntar, olha o livro, dá vontade de perguntar para ela, você está prestando atenção em quem, José? Em mim ou no outro? Ô, Manuela, é comigo ou é com o livro atrás? Se ela fizer isso, você pode delicadamente falar assim, deixa eu só acabar esse raciocínio, eu já te falo, para ver se a pessoa, né? Se tocou, momento, não é esse? Talvez, né? Mas coisas assim, tente minimizar mesmo, tá? E se a pessoa der risada, passa alguém falando, o almoço está pronto, sabe, alguma coisa assim, você fala, nossa, parece que está todo mundo com fome aqui, imagino que você também, vamos ver se a gente consegue encerrar aqui nossa reunião, né? Acho que uma coisa mais ou menos assim, tá bom, Gabriela? É que eu acho que é mais tranquilo, não sei. Né? Mas é chato. Eu queria fazer um comentário rápido, eu sei que a gente já está nos minutos finais. Na verdade, é mais te ouvir, saber a sua impressão sobre isso, que eu tenho percebido, mas nunca discuti com ninguém. Quando a gente está no mundo presencial, né, especialmente na área do direito, e aí eu vou trazer até uma pimenta a mais, especialmente quando a gente está num tratamento em que há homens e mulheres, né?
existem sinais que as pessoas às vezes fazem propositalmente, às vezes não, mas que demonstram autoridade, demonstram hierarquia. Por exemplo, coisas horríveis. Chegar atrasado, né? Não fazer contato visual, ficar mexendo no celular enquanto ouve, ficar cutucando com a caneta. Então, existem muitos códigos que a gente está acostumado, né? A gente já vê há muito tempo, e acontecia muito na interação presencial. No virtual, eu sinto que há menos, né? Então, atrasos em reuniões são muito mais raros, né? Muito difíceis de acontecer. E é muito difícil, assim, ver alguém que realmente, como você está conversando, especialmente em reuniões pequenas, que a pessoa está olhando, falando, com a câmera fechada ou com o celular, assim, é bem difícil. O que eu tenho achado um ponto positivo, né, desse novo momento que a gente está sentindo. Porém, ainda há, né? Houve um ou outro momento, eu falei, puxa, né? Não precisava. Mas, enfim, a minha sensação, resumindo, é que a gente tem tido um pouco mais de consideração com os outros, né? Com as outras partes, nas interações virtuais. Eu queria saber se você também tem essa mesma impressão ou não. Eu acho que sim. Mas por que eu acho que talvez isso aconteça, né? Vocês estão se vendo, não estão? Uhum. Vocês estão se vendo. Veja, quando eu estou no presencial, eu não estou me vendo. Então, o peso do que eu estou fazendo Uhum. é menor. Eu não estou me vendo. Né? Se eu estou lá no celular, assim, sei lá, eu não sei nem onde coloquei meu celular. Isso é ótimo, né? Se eu estou aqui, né? Se eu estou aqui, assim, no celular, eu não estou me vendo. Eu não estou vendo o quão importante, o quão marcante é isso para o outro. Mas quando eu estou aqui, eu estou me vendo. Então, assim, estou vendo se aconteceu alguma coisa, então, se passou alguém atrás, se aconteceu alguma coisa, se eu pus a mão, se está aparecendo, se não está. É quase como quando a gente canta, não é o meu caso, mas do Tim Maia, e fica falando, não tem retorno, não tem retorno, não estou me ouvindo. É mais ou menos isso, porque quando você está nessa interação, você tem retorno o tempo todo. Então, você se controla um pouquinho mais. Por isso que algumas pessoas preferem desligar a câmera, porque elas vão fazer qualquer outra coisa. Vão conversar com alguém, vão olhar, vão mexer no outro, né? Vão falar para a criança, fica aí, por favor, sai um pouquinho. Então, mas esse retorno, eu acho que ele é uma forma de coerção, que é dar uma consciência do que você está fazendo. Acho que sim. Claro que quando você começa a falar muito, você perde um pouco isso. Mas quando você está ouvindo, isso está mais presente. É bom, né? Agora, deixa eu só falar uma coisa. Agora, estão voltando às reuniões inúteis, né? Sim, infelizmente. Lamentavelmente, porque estava bom. Você falava, ai, vou falar com o cara lá de Pindamonhangaba. Ai, que alegria, eu não ia encontrar com ele, posso falar com ele. Ótimo. Agora eu quero falar com o cara de Pindamonhangaba. Por quê? Né? Por quê? Eu vontade de perguntar, por que você quer falar comigo? Tem certeza que tem que fazer essa reunião? Ah, vá. Então, mas sim, eu acho que os atrasos melhoraram e essas coisas assim. E as interrupções, né? Porque como aqui é mais regrado, com levantar a mão, escrever no chat e tal, as interrupções, por exemplo, quando a gente está falando, elas também, né? A não ser que você tenha um grupo muito assim de trabalho mesmo, que daí as pessoas falam todas ao mesmo tempo. Aí é bacana também. É normal, porque já falavam todos ao mesmo tempo, né? Acho que sim. Acho que sim. Muito bem. E agora? Tudo certo? Tudo bem? Eu quero falar uma coisa. Quando vocês estiverem numa reunião que vocês tenham controle, tenham mais alguém que vocês conheçam e que vocês tenham de fazer uma apresentação, façam como a Cássia fez comigo hoje. Quer dizer, ela fez comigo porque ela é um amor, mas eu ia pedir para ela de qualquer forma. Toy Story. Assistiram Toy Story? Assistiram? Assistiram Toy Story? Se não assistiram, assistam algum dia, que é bem interessante. Mas que é um companheiro de mudança. Você tem alguém que se responsabilize com você para fazer aquela cara de
Ou fazer uma pergunta quando ninguém quiser. Então, se vocês tiverem que fazer uma apresentação, se vocês tiverem que apresentar alguma coisa, mesmo no escritório, alguma coisa assim, faça um acordo com alguém antes. Chame um colega, alguém que você confia, uma colega. Fala, olha, você podia... Eu tenho esse ponto que eu quero falar, mas que não vai entrar na ponta. Você podia perguntar isso para mim? Ou você podia só dar um apoio, depois você me disse se deu tudo certinho. Tem um companheiro de mudança, é super importante. A Cássia foi a minha. Se vocês não tivessem falado da pontuação, ela é que ia falar para mim. Tá bom? Bom, pessoal, se não tiver mais nenhuma pergunta, a gente pode encerrar.